O final de sábado jamais vai ser o mesmo. Entre as 17 e as 18 horas, na Marcoense FM. Português suave. Também as pessoas sobre os temas que nós vamos aqui debater. Quando nós vemos isto, o que é que esperamos da sociedade civil, digamos, o cidadão comum, não é? Pois, ir a vias de facto e questionar. Três amigos vão estar à conversa, vão dar opiniões, criticar, elogiar o local, a região, o país e até o mundo. Português suave. Com Carlos Queiroz, Álvaro Machado e José Luís. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Português suave. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja a ouvir-nos. O meu nome é José Luís, eu estou aqui com dois amigos meus, o Álvaro e o Carlos, e queremos chegar até vocês um programa que, esta no fundo é a primeira reunião, o primeiro encontro de um programa que se chama Português Suave, com alguns temas de interesse público, interesse nacional, internacional e até local. Então, podes tu fazer uma apresentação tua também? Sim, boa tarde. Eu fico só por olá, tudo bem? Está dado o mote inicial, acho que estamos aqui, temos bons temas, vamos ter seguramente sempre bons temas, tanto o Carlos como o Zé e como eu também. Acho que estamos bem, estamos com um bom espírito. Eu estou confiante. Não, sobretudo é uma conversa entre amigos, porque hoje há muita falta de conversas interessantes entre amigos. Há muitos temas que são abordados numa direção só, e isso juntar pessoas à mesa é um sonho que eu tinha há muito tempo, e com estes amigos é excelente fazê-lo. E o espírito é este, é que a ideia seja mesmo uma conversa simples, franca, nada de elitismos, e para que possamos debater as nossas ideias de forma descontraída. Exato. E que vocês desse lado gostem naturalmente, e que até possam, quem sabe, futuramente intervir também. Sendo assim, poderíamos lançar já o primeiro tema que trazemos até vocês, que é um tema que tem a ver com o que se passa nos nossos vizinhos, vizinhos espanhóis, a Catalunha, quando proclama pela independência. Talvez o Álvaro queira dar o primeiro pontapé de saída. Posso dar? Sim. Posso dar aqui um pontapézinho de saída. Bom, vamos começar desde o início. Catalunha, dia 2 de outubro, houve um referendo para a independência. E, ao que sucede pelo Facebook e por todas as redes sociais diversas, muita gente foi apologista, e eu contra mim falo agora, foi apologista da independência da Catalunha, mas há aqui um fator que é 43%, só 43% dos catalães é que foram às urnas. Exatamente. Ou seja, desses 43, 90% votaram que sim. Apesar de que mesmo assim foram 2, qualquer coisa milhões, não é? Sim, ainda teve uma afluência bastante grande, apesar que não... Para além dos votos que foram repetidos, certo? Claro, e 5 milhões. E foi grave, foi muito grave, para já porque tivemos 900 civis feridos. E acho que isto em Portugal era quase impossível de acontecer, porque as nossas manifestações são que são. Mas agora, um mês depois, e eu acho que isto é muito pouco tempo depois, nós já percebemos que afinal a independência não era assim tão boa e tão abonatória quanto isso. Percebemos que as próprias empresas até mudaram, a grande maioria mudou a sua sede para outros sítios, para outros países. E depois, claro, o Rajoy tentou pressionar o Executivo. E depois, claro, acionou o artigo 155. Uma forma, de certo, de proteção, talvez. É mesmo, o artigo 155. Isso decorre da Constituição. Exatamente. O artigo 155, para vocês quiserem ouvir, basicamente diz o seguinte: se uma comunidade autónoma não cumprir as obrigações da Constituição ou outras leis que se imponham, ou atuar de forma que ameace gravemente o interesse geral de Espanha, o Governo poderá tomar então as medidas necessárias para o cumprimento dessas obrigações e dar as instruções a essas mesmas comunidades autónomas. Portanto, à partida, a independência não é aquilo que até os próprios catalães querem, e volto aqui a frisar os 43%,
E, portanto, não é? Isto para haver uma mudança, tem que ser uma mudança democrática, tem que haver debate, porque isto não é do nada, não se pode chegar aqui agora e dizer vamos ser independentes. Não, tem que ser... Sim, mas o problema aqui, eu ao contrário do Álvaro, nunca fui a favor da independência da Catalunha. Primeiro porque a Espanha tem um problema, tem 17 regiões autónomas e desde logo é uma bomba relógio, e se abre um precedente desses, o que é que virá atrás? Não é? Temos também o problema do País Basco, Claro. entre outros. É um rosto. E acontece o quê? O problema da Catalunha é um problema que já tem 500 anos. A intenção separatista já tem pelo menos 500 anos e é muito importante recuar à história e perceber as motivações. O que neste momento eles querem, valendo-se do facto de valerem, passa o plenário, 20% do PIB espanhol, logo à partida isso é desonesto. Primeiro, nós não estamos num tempo de divisões. Estamos num tempo de juntar esforços e de um país como a Espanha, que é um país muito importante na cena europeia e até no mundo, desmembrar esse país seria um desastre para nós, enquanto portugueses, desde logo, e para a própria Espanha, porque repara, um indivíduo como o Puigdemont, que faz uma coisa destas, irresponsavelmente, ele e a equipa dele, acossados por um bloco de esquerda lá do sítio, que é o CUP, que vale 10 deputados ou 12 da Assembleia, estamos a falar de uma gritaria que não tem fundamento. Porque se a Catalunha está descontente com algumas coisas, e é legitimamente que possa estar, só tem é que sentar à mesa e negociar com o governo espanhol. Sim, nota-se mesmo Porque uma falta de conversa. Onde é que está a solidariedade de uma zona rica para com as outras zonas menos favorecidas? Bom, então se é assim, Lisboa separa-se do resto do país, de Portugal, por exemplo, e traz os montes, e outras regiões vão fazer o quê? Claro, não pode ser. Esta fuga do Puigdemont é a cobardia levada ao extremo, porque faz-me lembrar Farage na Inglaterra, quando também quis o Brexit, e lutou por ele até ao dia das eleições, do outro referendo, aliás, e no dia seguinte já não está lá, agora quem quiser que se amém. Exatamente. Nós estamos cheios de líderes, maus líderes, por este mundo fora, e vamos vendo o Trump, vamos vendo outros países por aqui, dá-me a ideia que realmente está tudo louco. Nós só conseguimos pôr no poder pessoas que não têm estaleca e não têm coluna vertebral. Ao menos para estas nisso coisas. nós somos pioneiros, metemos o Sócrates. Vamos isso. Um bocado melhor. O Sócrates ao menos um dia, não foge. eu acho que o Sócrates dava uma belíssima série para Hollywood, uma coisa assim do género. Embora, se calhar demoravam 20 anos. Na mentira, ele é um gajo muito sério. Sim, e é um talento que ele tem, é preciso reconhecê-lo. Não é fácil. É um sofista, pá. Ele é um sofista. Não é fácil. Segundo a antiga... Eu acho que ele é um surfista, Álvaro. É um surfista. Também ele é navega nas ondas. Vai na onda. Opá, e a malta olhar para ele, pensar que está a navegar bem, afinal. Mas ele também foi só 34 milhões de euros, não foi nada. Que ele ganhou, assim. Uns trocos. É uns trocozinhos, pá. Catalunha para ti, Zé Luís. Catalunha, eu sou um bocado também a favor da não independência, e esta situação até transporta, e estavas a dizer muito bem que era isso que estava a pensar enquanto estavas a falar no Brexit, esta situação do Puigdemont. Exatamente a mesma coisa. Toma a iniciativa e depois até se nota, até em termos europeus, até em termos económicos, a intenção das empresas sair. Aconteceu a mesma coisa em Inglaterra. Estamos a falar de 700 empresas que já saíram. Os próprios, até em Inglaterra, até os próprios, os nossos imigrantes, quantos tiveram a intenção de sair e regressar a Portugal com a situação do Brexit. Acredito que acontecerá ali um bocado, e já está a acontecer com a saída de algumas empresas, porque até entendo que o Rajoy ele não é desgostar da Catalunha, porque quem é que não gosta das Ramblas, não é? Ali em Barcelona, aquilo é top. Mas sim, acho que até a decisão dele ter aplicado, e muito bem, na minha opinião, o artigo 155 que estávamos aqui a falar, foi para tentar segurar de até alguma forma à Constituição, ali uma catapulta que possa existir em outros. Mas importa dizer que o artigo 155 é um artigo interpretável, ou seja, não é um artigo objetivo, não aplicas o artigo e acontece uma coisa. Sim. Aquilo dá para cenarizar várias coisas. Mas ele, o Rajoy, acho que ele tomou a melhor das decisões, que ele foi mesmo dissolver o Parlamento, convocar eleições antecipadas e pronto. Agora é claramente que não vai ganhar a independência. E aqui o nosso Marcelo toma a mesma opinião relativamente ao nosso primeiro-ministro. Ele basicamente achava que chegava lá, fazia assim um referendo às 4 pancadas e ganhava o referendo, era independente da Catalunha.
eu não percebi... É uma irresponsabilidade total. É uma irresponsabilidade total e é uma cobardia política e pessoal e tudo mais. Ele não tem valor nenhum, porque depois para fugir... Álvaro, se o que ele fez é grave para o cidadão espanhol, mesmo que não seja a favor da independência, para aqueles que o defendiam, é duplamente mais grave. Porque um líder, um timoneiro, não abandona a via. Claro que sim. E é daquelas coisas que eu não consigo imaginar um líder fazer uma coisa destas. É do mais básico mesmo, que existe, não tem qualificação possível. Porque até a atitude que houve, do impedimento, da tentativa de impedimento de haver na altura o referendo, quem levou no corpo foi o povo que quis manifestar a independência. Exatamente. E agora o líder deles... As pessoas ficaram com o líder. Que eu vou ali já exatamente. Mas só volto se... Exatamente. No fundo, basicamente mostra o que é política, o que é que são os políticos na sua gênese. Ou seja, defendem uma coisa, as pessoas arrastam massas e depois eles simplesmente saem dali impunes completamente. É mais ou menos isto, Álvaro. É um indivíduo que participe num Big Brother e se candidatar a um cargo político, está lá em cima. É uma forma muito corriqueira de ver a questão, mas é um bocadinho isso. A ideia que eu vou tendo é que um indivíduo que seja completamente calvo, consiga inventar uma risca na cabeça, tem todos os argumentos para chegar longe. E é um bocadinho isso. Alguém que se diferencia, por qualquer razão, a maior parte deles pela negativa, tem palco. E há pessoas que conseguem dar palco a essa gente. Só dizer uma coisa, eu concordo plenamente com o que o Carlos está a dizer. Por exemplo, fazendo aqui um regresso a Portugal, antigamente os debates políticos que existiam entre, sei lá, Mário Soares, Álvaro Cunhal, etc., eram debates ideológicos. Sempre foram debates ideológicos. Era o que era a direita, o que era a esquerda, o que é que um defendia, o que é que eu defendia, mas tudo assentava numa ideologia política. E nunca assentou na pessoa. Se ela sobrepunha, ou se dava mais cartas, ou se era a figura, ou se falava melhor. E hoje em dia está a regredir completamente esta forma de viver e de estar na política. E eles hoje em dia, o que é que um deputado faz no Parlamento? Eles não estão preparados para aquela O que é que eles desenvolvem no Parlamento um dia todo? Zero. Eles estão lá o dia todo a debater o passado, o presente e o futuro e não conseguem fazer uma reforma florestal, não conseguem fazer uma reforma fiscal, não conseguem fazer uma melhoria económica. E que são temas que estão cada vez mais à tona, não é? E que são necessários. E são necessários e muito importantes para cada um de nós. E eles não se conseguem responsabilizar ao ponto de chegar a um consenso político e partidário. Sim, há muito trabalho a fazer e que não está a ser feito. E para mim a culpa não é só deles, é muito da sociedade civil. Porque as pessoas votam, continuam a votar e a desresponsabilizar o voto, porque é mesmo assim. Para além da abstenção, as pessoas que votam, eu acho que votam sem qualquer consciência naquilo que estão a fazer, não têm conhecimento. Eu estou a falar genericamente, claro. Pronto, a violência não é exigida, como é lógico, mas pelo menos as pessoas saem à rua e manifestam-se. Aqui não. Aqui há muitos... Olha, vais ao Facebook, vais aqui, vais ali, onde vês as pessoas a mandarem umas bocas para o ar e pouco mais. Não se vêem aquelas manifestações de rua. E, de certo... Hoje em dia a pessoa usa o voto como um modo de manifestação, de tentar mudar alguma coisa. Não é o suficiente, como é lógico. Zé Luís, por exemplo, isto dos incêndios foi uma coisa gravíssima que aconteceu em Portugal. Quem é que foi para a rua manifestar-se? Eu vi toda a gente no Facebook. Pois. Toda a gente no Facebook tinha uma opinião sobre os incêndios. Mas ir a vias de facto e questionar os ministros. Houve algumas manifestações nesta fase final, mas é verdade isso. Pois, mas agora... Agora, também acho que o problema da política é nós estamos com extremismos à direita e à esquerda a aumentar fortemente. Sim. Porquê? Eu acho que, e para usar um bocadinho o título daqui do programa, o Português Suave, a direita suave e a esquerda suave, ou seja, aquelas mais do centro, eu acho que toda a gente já percebeu que eles não fazem nada para além do que têm feito ao longo de 30, 40, 50 anos. E as pessoas perderam a esperança nesses partidos que têm sido a força maior nas últimas décadas. Um pouco pelo mundo inteiro, sobretudo na Europa. E acontece o quê? O descontentamento gera que o voto de protesto começa a crescer à direita, no caso daqueles países onde há mais terrorismo, cada vez mais, e à esquerda, em países como, por exemplo, Portugal e Espanha, onde a gritaria da esquerda, da extrema-esquerda, tem um impacto muito grande sobre uma grande parte das pessoas. Por um lado, pela forma como eles são agressivos. Usam a metodologia de intimidação. Quanto mais seja intimidação,
do pensamento, pôr em causa se eu sou uma pessoa, digamos, normal, entre aspas, se eu não quiser ou não aceitar como válidas algumas das interpretações deles, eu estou out, é como seja um outsider da vida, do real. Portanto, estou a viver lá atrás, no século passado, uma coisa assim. Isso eu não aceito, desde logo. Eu acho que é um bocadinho. Depois há um outro terceiro elemento que eu acho, que é os movimentos civis, que estão a substituir alguns partidos, nomeadamente. Carlos, era isso que eu lhe queria fazer uma pergunta para vocês dois, que é, vocês acham que, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter a tendência para ser mais independentes e esquecer os partidos e começar a ser mais... Eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei, acredito que sim, em termos independentes, mas acredito que o partido vai perder cada vez mais força, perde força, em substituição da pessoa. Aí acredito. E acho que até as eleições... Eu falo até um pouco por mim. Eu, quando vou votar, e admito, voto essencialmente numa pessoa. Eu sou apartidário, não tenho partido. Voto numa pessoa que me dê garantias que possa fazer um melhor trabalho. E então acho que nota-se cada vez mais, até em termos locais. Nas autárquicas. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que, por exemplo, nas últimas autárquicas, eu vi muito, pelo país fora, eu vi muitos partidos já independentes, completamente fora de algum partido. Mas aí é o quê? Tu estás mais próximo da pessoa, entendes? Okay. Da que está à frente, seja de um partido ou seja de um independente, estás mais próximo da pessoa e tu vais votar, de certo, na pessoa que tu conheces e que te vai dar confiança e garantias que possa fazer um bom trabalho para a tua cidade, entendes? E aí acredito que sim, que os partidos percam força cada vez mais. Mas se pegarmos no exemplo de França, da presidência, o Macron não é de um partido relevante. Sim. E, no entanto, eu acho, a grande figura dele e a forma como ele se apresentou ao eleitorado que fez a diferença, e lá está. Aí eu acho que o Macron é o presidente por ser ele. Sim. E não tanto por ter forças partidárias atrás. Acho eu. Por exemplo, o Trump, então, será da pessoa, será do partido ou será de ambas? Eu tenho uma visão dos Estados Unidos, eu não conheço bem, é do que vou lendo, mas os Estados Unidos têm um problema grave. Ou não, é a maior superpotência, em termos económicos, em termos militares, etc., mesmo a nível de ciência, mas, no entanto, tem 70% da população, que é uma espécie de massa bruta, muito inculta. E, portanto, não me admira nada que num país assim seja fácil catapultar um líder à imagem que vem na sequência daquilo que eu disse há bocado. À imagem daquilo que as pessoas são. É o que eu estou a dizer. Isto tudo acontece por um único ponto. A sociedade civil tem que ser consciente, tem que ser intelectualizada, tem que ser tem que ter... Pegando nessa tua ideia, li hoje uma frase do António Damasio, o famoso neurocientista, que diz uma coisa do género: o homem tem que ser educado sob a pena de nos matarmos todos uns aos outros. É um bocadinho por aí. E dito por eles, isto ganha uma força muito maior. Porque a verdade é que, quando nós estamos minimamente instruídos, e uma das coisas básicas da instrução é o respeito mútuo, é aquilo que há bocadinho falávamos em off, o saber ouvir. E hoje não há tolerância absolutamente nenhuma, e começa logo no Parlamento. Há bocado falou-se dos deputados. Quando eu assisto aos debates parlamentares, quando posso, o exemplo que começa lá de cima é péssimo. Primeiro, não se respeitam. O vocabulário que usam é deplorável. Mas você acha deplorável, por exemplo, na altura o Sócrates ter dito, enquanto era Primeiro-Ministro, Mansa é sua tia, pô, Francisco Louçã. Isto é espetacular. É porque ele conhece a tia dele, possivelmente, não é? Devia repugnar, claro, vivamente esses atos. E começa logo pelo Presidente da Assembleia da República, seja este ou qualquer, não me interessa, que devia pôr ordem. Mas o problema aqui, por exemplo, tocando aqui no nosso chefe de Estado, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele poderia fazer isso, mas ele é o primeiro a ir a uma feira do livro em Lisboa com uma mala de viagem para comprar livros, que é uma coisa que eu não consigo perceber num chefe de Estado. Como é que ele leva uma mala de viagem e anda lá durante a plena luz do dia com uma mala de viagem? Isto ele nem sequer às vezes faz noção do papel que tem e que desempenha na sociedade. Para poupar 10 cêntimos nos sacos. Se eles preferiam 10 cêntimos cada livro que comprava, Álvaro, também tens que pensar no assunto. Todos os dias sacos de plástico, acreditas? Vamos mudar da cena internacional para temas locais, nomeadamente as últimas autárquicas em Mar Canaveses. Passo-te o tempo de antena, Zé Luís. Muito bem. As nossas autárquicas, podemos pensar uma surpresa, não sei se até que ponto na vitória, mas sim uma maioria, que acho que era por todos inesperada.
ouviu-se muita coisa. Eu tive a oportunidade de ouvir 2 debates, que até foi feito aqui pela nossa Rádio Marcoense e outro pela Rádio Penafiel. Acho que houve muitas ideias interessantes, muitos assuntos que são e de facto importantes para a nossa cidade. Ouvi mais, entre aspas, umas críticas àquilo que foi feito do que propriamente àquilo que se espera que venha a ser feito. Espero que o resultado destas eleições seja mais uma junção de ideias, independentemente do partido que as deu e das vontades que existem para aqui para o Marco, porque acho que todos os que se candidataram à Câmara, sem exceção, querem o melhor para o Marco, e ao querer o melhor para o Marco, mesmo não vencendo as eleições, acredito que estejam de braço dado com o desenvolvimento da cidade, independentemente do partido que terá ganho. Mas acho que também foi um efeito nacional. Acho que o PS ganhou a Câmara aqui no Marco pela primeira vez, e há que manifestar esse resultado, a primeira vez, e ainda para mais, sendo uma mulher também a primeira vez a ser a nossa Presidente de Câmara. Essencialmente. Já alguém renunciou ao mandato de vereador ou não? De vereador penso que não. Eu penso que a Assembleia Municipal, o ex-presidente da Câmara, o Manuel Moreira, sim, ele renunciou. Eu, por acaso, tive a oportunidade de estar na tomada de posse dos elementos. Mas qual foi o motivo da sua renúncia? Se assim, por acaso, não sei, temos que lhe perguntar. Por acaso, não sei se ele invocou qual ou aquilo que eu... Mas que pronto, que fez e deixou a sua marca, que é importante. Carlos, não sei o que pensas, mas penso... Olha, eu sou marcoense, mas conheço o Malmarco, não frequento muito por razões profissionais e até de habitação, mas tenho uma ideia de Marco atual, tenho uma ideia de Marco do passado, muito infeliz, e se calhar convém fazer aqui um preâmbulo antes de falar do futuro, que eu gostaria de falar, mas o Marco desde logo tem uma imagem péssima no exterior. Ainda melhorou substancialmente, mas quando se fala de Marco, noutras paragens, de facto, fica associado ao Avelino Ferreira Torres. Fique connosco, nós por motivos comerciais voltamos já para a segunda parte. Não se vá embora. O final de sábado jamais vai ser o mesmo. Entre as 17 e as 18 horas, na Marcoense FM. Português suave. Também as pessoas sobre os temas que nós vamos aqui debater. Quando nós vemos isto, o que é que esperamos da sociedade civil, digamos, do cidadão comum, não é? Ir a vias de facto e questionar. 3 amigos vão estar à conversa, vão dar opiniões, criticar, elogiar o local, a região, o país e até o mundo. Português suave. Com Carlos Queiroz, Álvaro Machado e José Luís. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Português suave. Bem-vindos de novo ao Português Suave. O anterior presidente, o presidente Dr. Manuel Moreira, eu penso que, eu não sei, não tenho conhecimento disso, mas quando entrou na Câmara a primeira vez, há 12 anos, deve ter visto um pesadelo autêntico. Acredito que sim. Porque as contas da Câmara estavam completamente caóticas. Sim. E, portanto, o trabalho dele deve ter sido gigantesco e muito ingrato, desde logo. E depois, para qualquer Presidente de Câmara que queira fazer obra, e todos querem, não ter como fazê-la, porque não há dinheiro, é preciso pagar serviço de dívida e resolver problemas que ficaram. Eu acho que o que ficou deste mandato do Dr. Manuel Moreira, uma ou duas coisas. Primeiro, passou a imagem de honestidade, pelo menos para mim, de não haver processos ou dúvidas sobre a gestão em termos de corrupção. Não creio ter ouvido em momento algum. Não é? Isso é bom, essa imagem desde logo é boa. Se cometeu alguns erros de gestão, é possível que sim, mas quem é que não comete? Não é? Sim. Eu acho agora, diz isso. Se não te importas, por favor, eu acho que só o único grande problema que eu acho que vi e assisti foi o facto de nós, para sermos bons líderes, não podemos dizer que sim a tudo.
Entendes? Eu acredito e tudo aquilo que disseste eu subscrevo, acho que sim, acho que o Dr. Manuel Moreira provavelmente teve mesmo de certeza um trabalho ingrato, porque não foi fácil encontrar uma Câmara conforme nós tínhamos, e entregou-a segundo aquilo que nos transmitem, não é? Entregou-a com as contas limpas. Isso é muito bom. Não é? O próprio engenheiro José Mota, que estava agora a candidato, acredito que também todos eles tenham feito um bom trabalho. Acredito que tenham sido vítimas desta onda que as pessoas sentiram necessidade, não só a nível do marco, mas a nível nacional, de uma mudança. Acredito que foram até vítimas disso. Pronto, acho que, conforme disse, para sermos um bom líder, nós também às vezes precisamos dizer que não. E o Dr. Manuel Moreira, com quem eu privei várias vezes, de facto sempre cordial, sempre acessível, mas em determinados aspectos é preciso saber dizer não. E eu acho que às vezes e o não saber dizer não influencia depois muitas decisões, não é? Como é lógico. Pois a coerência é sempre fundamental. Sim. Mas eu já agora, se me permites, queria falar agora do bocadinho do futuro. E termino, que é para já desejar à nova Presidente que tenha sucesso e que consiga gerir bem a Câmara, mas sobretudo que seja capaz de fazer obra não para o momento, não para o imediato, não para ganhar eleições daqui a 4 anos, mas a pensar no futuro. E está-me a lembrar de uma coisa, em futuros programas podemos falar mais sobre outros aspectos, que é o problema do envelhecimento do Conselho. Nós temos, por exemplo, aqui ao lado, Lousada, que é um concelho extremamente jovem. Temos o Braga, que é a cidade com o índice de juventude mais elevado da Europa. E o Marco tem de fazer uma coisa, na minha opinião, que é não se virar tanto para o alcatrão, para as estradas, nem para obras, ou então pôr piso, como eu vi 3 dias antes das eleições em um determinado sítio, que eu creio que quando houver saneamento vai ter que ser necessário partir tudo outra vez e voltar a fazer. Isso tem valor zero, na minha opinião, é deitar dinheiro à rua. Mas o que eu pedia, não sei como, mas há de haver formas, é a Câmara arranjar um projeto de aumentar a natalidade nos habitantes do Barco. Dando benefícios aos casais novos, eu já tenho pondo empresas, a minha parte. Colocando, aumentando, não vou ter sorte, que eu não quero filhos. Aumentando o número de empresas no Marco para as pessoas se sediarem cá. Sim, sem dúvida, trazer investimento. Mas isso é um projeto a longo prazo. Sim, mas também já existe esse projeto, que eles, por acaso, eu tive a oportunidade de ouvir, não sei. E arrumarem com as televisões em casa. Isso aí a natalidade aumentava, de certeza. Não, mas já existem algumas ideias de trazer investimento, de trazerem novas empresas para o Marco. Existe. E há uma coisa que é importantíssima, e eu até falo por experiência, que recebo no meu local de trabalho muitos estrangeiros, muita gente de fora que procuram o Marco. Tem tido mais influência agora, não? Cada vez mais. Olha, eu já tive a oportunidade de falar com gente de tudo quanto é canto do mundo mesmo, desde Israel, desde Finlândia, Dinamarca, croatas, ingleses, franceses, é mais normal, espanhóis, mas gente dos Estados Unidos, gente do Peru. Já tive tanta gente, pude privar com tanta gente de tudo quanto é mundo, e imagina o que é esta gente andar no Marco, porque estas pessoas andam no Marco, mas, por exemplo, têm poucas infraestruturas. Um hotel. Eu tenho muita gente que me visita, estão hospedados em Baião, por exemplo. Entendes? E não vêm para aqui. Existe muito turismo local. Em apartamentos, mas existe muito turismo local, muito turismo rural aqui, mas por exemplo, aproveitar, tem que haver uma ligação, entende? Já que o Marco não consegue ir até ao Rio, a nova Presidente que traga o Rio para o Marco, mas há um problema. Temos que ver o problema das oficinas que estão a meio de caminho. O que é que se vai fazer com elas? Ou se atiram ao rio... Não vai ser um trabalho fácil, mas esperemos que se possa tentar. Muito bom. Bem, sobre esta questão das autarquias e da eleição, desde já os meus sinceros parabéns à Cristina Vieira pela fantástica vitória, porque finalmente o Partido Socialista ganhar a Câmara do Marco Canaveses. Eu quero agora falar um bocado no papel, acho eu, de todos os jovens marcoenses, ou pelo menos de alguns jovens marcoenses, que é, não falando das partes políticas nem dessas coisas, dizer que espero que daqui para a frente, nos próximos 4 anos, surjam mais atividades
culturais, mais iniciativas, que nos abram mais as portas, porque eu conheço mesmo e privo com muitos jovens que têm realmente muito talento, muito potencial, claro que sim. Seja a nível de escrita, seja a nível musical, seja a nível mesmo de falar em público, ter bons argumentos, boas formas de pensar. E se agora a nova Presidente eleita conseguir juntar os jovens... que se motivem também os sim, jovens cada sim. vez mais a fazerem e foi parte uma das participar. bandeiras dela, foi mesmo essa, acho Sim, eu. Foi mesmo de chamar puxar os jovens para... puxar os jovens, e eu, falando assim agora da minha parte, eu estou disposto a isso e espero que toda a gente, todos os jovens, façam o mesmo. Acho que os próximos 4 anos podem ser muito abonatórios se nós fizermos para isso. Se tivermos um marco em que a gente se consiga sentir bem, não só os jovens, mas os mais velhos também vão querer fazer parte da atividade diária da nossa cidade, não é? E lá está, e isto depois vai resumir tudo aquilo que vocês estavam a dizer há bocado, que é, vamos criar outro dinamismo à cidade. Exatamente. Há muito mais gente, há muito mais afluência, muito mais interação, claro, mesmo com os estrangeiros ou com as pessoas mesmo do mar. A gente tem aqui o nosso concelho vizinho, o Penafiel, que é um concelho em movimento, não é? Muito. E era ótimo nós aprendermos alguma coisa com Temos que dar os bons exemplos, não os maus exemplos. E não há que ter vergonha de aprender e tirar o bom que se possa retirar do conselho vizinho. Tu nunca deves ter vergonha de aprender com alguém que sabe mais do que tu em certa altura da vida. E é isso que eu estou aqui a fazer, aprender também convosco. Faz parte. E agora, para terminar, vamos suavizar em português com um bocadinho para cada um, em termos de alegações finais. Álvaro, acho que tu serás o primeiro a dar o mote para a contagem decrescente do nosso primeiro programa, da nossa primeira reunião. Que está a ser fantástico, digo-te, é profissional. Bem, resumindo e concluindo, já que este nosso primeiro programa foi todo em torno de política, quer seja internacional, falando da Catalunha, quer seja local, falando do Marco e tudo mais, e divagamos por aí pela nacional também, eu trouxe um tema que são as pensões vitalícias dos deputados. Porquê? Porque em 2018 o Orçamento de Estado terá cerca de 7.200.000 euros só para pensões vitalícias. Já preenchi um formulário que eu vou-me candidatar. Já te candidataste? Onde é que está na internet isso? Que eu também gostava. Fiz o download. E então, basicamente, o que é que isto é? Isto tem aumentado gradualmente no Orçamento de Estado em cada ano, e estamos a falar de cerca de 327 beneficiários de pensão vitalícia, dos quais os 5 primeiros têm uma pensão atribuída em valor apreciável. Quer dizer que não é total, mas vai dar quase ao mesmo deduzindo. 328 se a minha for aceite. Ok. Não sei se o Carlos também, se calhar... Não precisa, obrigado. E pronto, eu só queria agora dizer-vos uma coisa espetacular, que é o Vasco Rocha Vieira, que por acaso é ex-governador de Macau, recebe nada mais, nada menos do que 13.000 euros por mês. Enquanto Carlos Melancia, que também é ex-governador de Macau, vamos supor que isto é por acaso, recebe 9.000 euros por mês. Jorge Rangel, que também está ligado a Macau, e agora volto a dizer que acho que é um acaso, recebe 6.000 euros por mês. E pronto, e depois acabamos assim com o Guterres, que continua a receber assim 4.000 euros por mês, certinhos, que é vitalício. Eu mandei-lhes um e-mail a pedir-lhes ajuda para preencher o formulário. Não, mas eu vou para Macau então. Meus amigos, vamos para Macau? Podemos marcar já a viagem? Marcamos a viagem e pronto, vamos para Macau, e pode ser que algum dia, também por acaso, outra pessoa noutro programa de rádio qualquer critique isto e perceba que no Orçamento de Estado de 2018, estamos em 2000, vamos falar de 2018, não estamos a falar de 1930 e qualquer coisa. É muito grave. É realmente grave, e a sociedade, mais uma vez, civil, tem que estar atenta a estas coisas. Porque as pessoas pagam, isto sai dos bolsos, e as pessoas depois queixam-se, e tal, anda-me a sair dinheiro do bolso, mas efetivamente ele sai por algum motivo e vai para algum lado. Eu, para terminar o meu tema de hoje, eu fui buscar uma síntese de um artigo que vem no Expresso desta semana, do último Expresso, sobre a obesidade no mundo. E se é verdade que nós somos bombardeados na televisão com programas sobre nutrição e como é que devemos fazer, associado ao exercício físico, etc., para melhorarmos a nossa condição, é verdade que a mensagem não tem passado, e vou só revelar alguns números para dar uma ideia da escala do problema. E
e vou fazer uma comparação entre a fome, o número de pessoas que passam fome, com os obesos. Neste momento, as Nações Unidas dizem que 108 milhões de pessoas passam fome no mundo. Em contraposição, na Europa, estima-se que existam 74 milhões de menores com obesidade, sendo que Portugal ocupa o 5º lugar, de cima para baixo, infelizmente, nessa condição. Depois diz ainda que, se continuarmos como até aqui, em 2022, a obesidade juvenil vai ultrapassar a insurgência de peso, isto é, vamos ter mais jovens obesos do que malnutridos. Eu já me inscrevi no ginásio. Também. Já lá ando. Depois, diz a Organização Mundial de Saúde ainda que, no ano passado, 124 milhões de crianças e adolescentes, dos 5 aos 19 anos, eram obesos. E só para termos uma ideia, há 42 anos, esse valor era de 11 milhões, que é brutal. Neste caso, falando ainda de má nutrição, ou de malnutrição, os países que se destacam são a República Democrática do Congo, o Burundi e a Eritreia. E o que é curioso é que, onde há mais obesidade, os países onde há mais obesidade é nos países desenvolvidos, curiosamente, e tem a ver com a pobreza, ou seja, os estratos mais pobres desses países são os mais obesos. E eu lembrei-me de um livro que li de George Orwell, que se passa em 1940, à volta dessa década, em que ele descreve muito bem uma realidade da exploração mineira ali à volta de Londres, e em que os desempregados das minas, quando vinham para casa e recebiam subsídio de desemprego, os filhos normalmente eram os mais obesos. Porquê? Porque os alimentos que eles iam comprar com o dinheiro que tinham eram alimentos saturados em gorduras, claro, em sal e açúcares, aditivados com... E acontece um bocadinho isso no novo mundo, onde sociedades mais evoluídas têm problemas de obesidade. E diz ainda que, por causa disso, em que decorre daí os diabetes, a hipertensão, etc., neste momento morrem cerca de 2,8 milhões de pessoas por causa da obesidade. E para terminar, para pessoas obesas, a esperança média de vida reduz 1 ano, e para quem sofre de obesidade severa, reduz 10 anos, em média. No mundo, e termino com isto, há 700 milhões de obesos neste momento. São de facto menos preocupantes. Isso é absurdo mesmo. Ora bem, eu pretendo suavizar de uma forma diferente. Pretendo suavizar com o espírito natalício. O espírito natalício, isto porquê? Porque parece estranho. Parece estranho, não é? Que estamos há 2 meses, sensivelmente, do Natal. Mas eu acho que cada ano que passa, o Natal começa... O Natal, que eu lhe quero chamar o Natal do consumo, começa cada vez mais cedo. Porque nós acabamos as nossas férias na primeira quinzena de setembro e mal os nossos filhos entram na escola, já temos o Natal nas superfícies comerciais, já temos os doces de Natal, já temos as árvores das luzinhas e cada vez mais as pessoas esquecem-se do verdadeiro sentido e do espírito do Natal. Que é estar com a família, estar sem os smartphones. Celebrar o nascimento de Jesus, porque eu não me lembro de ninguém cantar os parabéns ao menino Jesus para celebrar o nascimento dele. Cada vez mais as pessoas esquecem-se disso e muito bem do sentido de família, do sentido de estar sem um smartphone reunidos, e conversar, uma coisa assim. Cada vez mais, e eu acho que todos os anos se tem notado, o Natal virou de uma forma, através de um consumo excessivo da compra, dos presentes, de uma azáfama que se vê. Não é? Exatamente. E cada vez mais leva as pessoas não é a desacreditar, mas é a desaproveitar a mensagem que o Natal nos traz. Para mim, eu sou a favor que o Natal deve ser celebrado todos os dias, sem exceção, mas quando digo Natal da amizade, da família, de estar bem com os filhos, com os amigos, que eu acho que é isso que é o Natal. Quando as pessoas dizem o Natal é quando o homem quiser, de facto o Natal é quando nós nos sentimos bem com quem nos rodeia, até connosco aqui. Isto pode ser considerado um momento natalício, porque de facto
A mim, eu próprio falo, em dadas alturas, também pelo consumo, mas necessário, também que se vê essencialmente com as minhas filhas, porque neste momento quem usufrui da inocência desse Natal são as crianças. Sim, claro. E acho que cada vez mais as pessoas esquecem-se que o Natal deve ser celebrado de uma outra forma, mas os grandes culpados também serão superfícies comerciais, serão meios de comunicação, publicidades que nos entram todos os dias. Nós estamos no início do mês de novembro, mas já em outubro já levamos com campanhas publicitárias de Natal, e cada vez mais isso entra-nos pelos olhos adentro mais cedo e desvirtua o verdadeiro sentido. E eu sei que isto é demasiado cedo para falar, mas falo sobre o assunto porque ele já anda a ser falado há 15 dias, 3 semanas, e isso é uma situação que me incomoda, e acho que incomoda a muita gente, e acho que as pessoas devem de estar um bocadinho alertadas para o verdadeiro sentido do espírito natalício. Mas se calhar no limite, José Luís, a culpa não é bem dos estabelecimentos comerciais, é das pessoas. Se calhar porque é um problema de formação, lá está. Sim, mas tu vais fazer compras e se levas com as coisas nos olhos, porque é isso que acontece quando fazes quando fazes uma lista de compras, serão raras as vezes em que trazes só aquilo que lá está escrito, porque levas com muita informação nos olhos. Quando andas nas superfícies comerciais, quase que te obriga, entre aspas, eu entendo isso que estás a dizer, claro. Mas quase que te sentes obrigado ao uma consumo. Provocação. Entendes? Exatamente, pode ser considerado como tal. E pronto, e cada vez mais temos um Natal consumista que eu gostava que fosse diminuindo e aumentando o verdadeiro espírito de Natal. E sendo assim, acho que daríamos como concluído a nossa primeira reunião em Português Suave, o nosso primeiro encontro. Foi bom, muito bem, dentro dos possíveis. Para nós foi agradável, espero que também tenha sido para quem nos ouviu. E vamos voltar. E até à próxima semana com Português Suave. Com Português Suave. O final de sábado jamais vai ser o mesmo. Entre as 17 e as 18 horas, na Marcoense FM. Português Suave. Também as pessoas sobre os temas que nós vamos aqui debater. Quando nós vemos isto, o que é que esperamos da sociedade civil, digamos, o cidadão comum, não é? Ir a vias de facto e questionar. 3 amigos vão estar à conversa, vão dar opiniões, criticar, elogiar o local, a região, o país e até o mundo. Português Suave. Com Carlos Queiroz, Álvaro Machado e José Luís. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Português Suave.